Olá, eu sou o Alberto Tadeu da Frota Nogueira e atualmente eu sou acadêmico do nono período do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, a UFC, tá certo? E eu estou aqui para responder ao questionário de empreendedorismo solicitado a mim pelo professor Evaldo Nogueira, tá certo? Então vamos às perguntas. Primeiro eu vou responder as perguntas enviadas pelo aluno Marcos Gabriel, que me enviou por vídeo as perguntas, então eu anotei aqui e vou respondê-las, tá, Marcos? A primeira pergunta é: como você se preparou para o Enem? Bem, Marcos, no meu caso, eu comecei a cursar uma outra faculdade assim que eu saí no ensino médio. Eu comecei a cursar licenciatura em Física no IFCE de Tianguá, certo? Então eu cursei 4 períodos de Física. E isso serviu, de certa forma, para mim como uma espécie de preparação. Então quando eu fui fazer o Enem, eu já me senti bem mais preparado e aí sim eu fiz o Enem e consegui entrar para a odontologia na UFC em Sobral. E a segunda pergunta é: como foi o seu primeiro ano de faculdade? Bem, o primeiro ano de faculdade é sempre o período mais difícil da faculdade, é um período bem crítico, né? Onde a gente tem um período de adaptação com relação a outras cidades, principalmente para a gente que é do interior, né? Para mim que sou do interior de Viçosa do Ceará, então para mim foi um período bem difícil com relação a essa adaptação, morar em outra cidade, morar só, morar com outras pessoas, tá? Que eu não conhecia. Então esse período realmente foi o mais complicado, sem falar no conteúdo, que era muito diferente de tudo que eu já tinha visto até então na minha vida. Tá certo? Então vamos para a terceira pergunta. Você teve influência familiar ou apenas a sua? Bem, eu tive sim influência familiar. Eu tive a influência da minha irmã. A minha irmã é formada em Química pela UVA. Ela se formou também em Sobral, certo? E atualmente ela mora em Sobral. Então ela sempre me influenciou a continuar estudando, me influenciou a tentar fazer um curso considerado melhor em Sobral, e ela me deu muito apoio nesse meu início. Então vamos à próxima pergunta. Você acha que a sua profissão irá se extinguir? Bem, Marcos Gabriel, eu acho que não. Na verdade, dificilmente todas as profissões da área da saúde, dificilmente elas irão se extinguir, porque são profissões de pessoas que estão cuidando do próximo, né? E a gente sabe que o próximo sempre vai precisar de cuidado. Então, na verdade, existe sim uma perspectiva de mudança de todas essas profissões, né? Bem como todas as outras, né? Não só as da área da saúde, mas extinguir eu acredito que não. Você sempre gostou de estudar? Bem, com relação a essa pergunta, né, eu acho que isso vai um pouco de cada um, mas eu sempre confesso que eu sempre tive dificuldades, mas chegou um momento da minha vida em que eu tive que escolher entre estudar ou trabalhar ou me virar em outros serviços que eu não considerava que eu iria me dar bem. Então eu mergulhei realmente de cabeça, não deixei de trabalhar, continuo trabalhando até hoje, trabalho em outras coisas, mas eu acredito que isso foi um impulso para mim e até hoje eu estudo bastante por causa disso, por causa dessa necessidade que eu tenho, que eu sempre tive, né, e a minha família, de trabalhar, de seguir em frente. Então agora eu vou responder as perguntas dos outros alunos que me enviaram por escrito. Respondendo à pergunta da aluna Jennifer, do 8º ano, que também é uma pergunta do Francisco Portelli, da Isabelle, do 6º ano, e da Ana Lara, do 7º ano. Você gosta da profissão? Por quê? Bem, meninos, eu acredito que todas as profissões a gente aprende a gostar, mas eu particularmente com relação à área da saúde eu gosto muito, porque eu gosto de lidar com pessoas, sabe? Eu tenho um pouco dessa facilidade de realmente me comunicar com outras pessoas e de ter esse trato com pessoas. Então, as profissões da área da saúde têm esse lado realmente bem humano. Então, eu gosto sim da minha profissão, gosto sim do que eu faço e quero fazer isso pelo resto da minha vida, tá certo? Então agora eu vou responder a pergunta do aluno Emanuel Cassione, do 6º ano.
quais disciplinas você mais gostou de estudar? Bem, Emanuel, as disciplinas que eu mais gostei de estudar foi a disciplina de escultura dental, que é uma disciplina onde a gente aprende a esculpir realmente todas as estruturas dos dentes, tá certo? Então, eu que sempre gostei, que sempre tive certa habilidade manual, me dei muito bem com essa área da escultura, então eu gosto até hoje da área de dentística, enfim, é uma área que eu realmente gosto bastante. E outra disciplina que eu sempre gostei também é a disciplina de cirurgia, onde a gente aprende a fazer extrações dentárias, biópsias, que são remoção de tecidos vivos de pacientes, né, para posteriores exames, né, para detectar, né, e diagnosticar qualquer tipo de situação e doença. Então, a área de cirurgia também sempre foi uma área que me chamou bastante atenção. Então, agora eu vou responder a pergunta do Gabriel Levi, do 8º ano. Quem foi a sua maior inspiração e quais dificuldades enfrentou? Bem, a minha maior inspiração, como eu já disse, né, foi a minha irmã, né, que se formou em Química na UVA em Sobral. É claro que no decorrer da nossa vida acadêmica, a gente aprende a admirar, não é, e gostar de outras pessoas da nossa área, profissionais excelentes, professores realmente muito bons, todos eles, mas eu realmente diria que a minha principal inspiração foi a minha irmã. E as minhas principais dificuldades realmente foram essas, de adaptação em um local estranho, né? E com relação ao conteúdo também, a forma de estudar, que eu achei um pouco diferente da faculdade, né? Eu não tinha muito esse contato na época do meu ensino médio, que acredito que vocês têm um pouco mais isso, vão ter um pouco mais, né, dessa vivência, um pouco mais parecida, mas eu realmente não tive, então essa foi uma grande dificuldade. Agora eu vou responder a pergunta da aluna Raíssa Frota e Ana Júlia, do 6º ano. Foi difícil a adaptação à prática da profissão? Bem, na grade de um curso de odontologia, a gente passa por várias etapas. Então, primeiro a gente tem uma parte, né, uma etapa que a gente vai realmente estudar bastante o conteúdo teórico, não é? Então a gente vai realmente ter prova por cima de prova, aula por cima de aula teórica. Depois a gente vai passar, né, dessa fase e vai entrar numa fase mais laboratorial, mais pré-clínica, que é onde a gente vai começar realmente a se preparar para ter um contato com o paciente. Então, quando o contato com o paciente chega nesse momento do curso, né, então a gente já se sente bem mais tranquilo, bem mais preparado. É lógico que sempre tem aquele friozinho na barriga no começo, né, da vida clínica, mas a gente realmente sempre consegue se sobressair realmente, e o curso é conduzido de uma forma bem bacana. E então a gente que vai fazer isso pro resto da vida se sente bem mais preparado, tá certo? Agora a pergunta da Débora e do Gabriel, do 7º ano. Quais as vantagens e desvantagens da profissão? Bem, as vantagens da profissão, como eu já falei lá em cima, né, respondendo a pergunta de outro aluno, é que as profissões da área da saúde dificilmente irão se extinguir, as pessoas sempre vão precisar de cuidados e cada vez mais essas disciplinas, né, essas áreas vão realmente se modificar, como todas as outras, mas os profissionais têm também que procurar se modificar e se adequar a essas transições, tá certo? E com relação às desvantagens, eu diria que são as desvantagens inerentes a praticamente todas as profissões, né, que a gente se sente desvalorizado. Por exemplo, que eu posso citar de desvalorização da odontologia, agora, durante a pandemia do Covid-19, né, os profissionais de odontologia são os profissionais que têm mais contato direto com o agente transmissor, com o local de transmissão do coronavírus, né, que é a cavidade oral. E esses profissionais de odontologia, eles não tiveram em momento algum, né, a prioridade no plano de vacinação. Então por aí a gente vê que realmente a odontologia ainda falta muito para ela chegar a ser uma odontologia, uma profissão muito bem valorizada. Mas a gente está seguindo aí nessa luta e quem faz a odontologia é a gente, né? Então agora eu vou responder a pergunta da aluna Kaline e do Misael, do 7º ano.
está realizado profissionalmente? Bem, meninos, como eu disse, eu ainda sou acadêmico, eu ainda não estou trabalhando, mas eu vejo uma perspectiva muito boa em relação à minha área, em relação à minha profissão, e eu acredito sim que na odontologia as pessoas consigam se realizar, embora tenham pessoas que possam se dizer não realizadas, e isso acontece em todas as áreas, mas eu acredito sim que a odontologia possibilita com que todos os profissionais se realizem profissionalmente. Então vamos à nona pergunta. A penúltima pergunta é a pergunta do aluno Carlos Eduardo, do 7º ano. Qual o retorno financeiro dessa profissão? Bem, Carlos Eduardo, essa pergunta é uma pergunta bem interessante. Normalmente a maioria das pessoas pensa que a profissão de dentista, né, a área de odontologia é uma profissão muito bem remunerada, que os dentistas são ricos e não é bem uma realidade, não é? Na verdade, existem algumas modalidades que a gente pode trabalhar na odontologia, que é um leque de várias possibilidades, na verdade, né? Então a gente pode trabalhar desde um posto de saúde, que seria o chamado CSF, ou Centro de Saúde da Família, onde o dentista deve ganhar em torno de uns 2 ou 3 mil em 20 horas semanais, ou em alguns lugares 40 horas semanais, não é? E esse realmente é a porta de entrada para a maioria dos dentistas que não tem tantas condições de colocar uma clínica, não é? Ou de procurar diretamente uma especialização. Então, esse é meio que um caminho natural para os dentistas que não têm essa condição financeira. Mas, né, a partir daí, pode-se o dentista também consegue fazer uma especialização e depois dessa especialização, né, trabalhar em uma clínica particular, ou às vezes, muitas vezes, já sai, né, do próprio curso e já consegue montar uma clínica particular, e vai das condições financeiras de cada um, né? E existe também uma área que é seguir a vida acadêmica, que é onde você vai prosseguir para um mestrado, para um doutorado e uma especialização, que seja, enfim, depois você vai dar aula em uma universidade, né? E aí sim você vai também ser bem remunerado. Acredito que é uma área bem legal, um retorno financeiro bem maior, e é assim uma possibilidade muito boa dentro da odontologia, essa possibilidade também de lecionar. Agora eu vou responder a pergunta da aluna Lumara, do 8º ano. Tem a oportunidade de viajar? Bom, Lumara, eu acredito que você esteja perguntando com relação a viagens profissionais. Com relação a viagens profissionais, sim, o dentista tem a possibilidade de viajar, seja para se especializar, para buscar um curso, não é, para fazer um aperfeiçoamento. Então existem também congressos onde os dentistas se encontram para discutir sobre diversos temas da área. Então existe sim essa possibilidade de sair, de fazer intercâmbio fora do país, no caso de doutorados, né, mestrandos, né? Então existe sim, a odontologia abre também esse leque, essa possibilidade de sair tanto para a capital quanto até para fora do país, né? Para outros estados e também para fora do país, né? Então a odontologia ela permite sim isso, e também um profissional que está trabalhando no centro de saúde da família, na atenção básica, ele também tem a possibilidade de buscar uma especialização, né? O trabalho permite isso sim, de buscar, seja na capital, seja em outro estado, uma especialização, ou seja, o cirurgião dentista não fica preso, né? Tem para onde ir, né? Tem para onde buscar avançar cada vez mais e se especializar dentro da área. Então, era isso, pessoal. Acredito que eu tenha conseguido responder, né? Espero que tenha conseguido responder aos questionamentos de vocês de uma forma bem clara, de uma forma que dê para todo mundo entender. Então é isso, eu estou ficando por aqui. Agradeço ao professor Evaldo Nogueira pela oportunidade, pelo convite, e estamos aqui à disposição para qualquer coisa. Obrigado.